Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Gente, vamos à palavra do Senhor em Romanos, livro de Romanos. Você pode, abre aí, Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Romanos, capítulo 12, carta de Paulo à igreja de Roma, aos irmãos romanos, capítulo 12, verso 3, capítulo 12, verso 3. Mais alguém aqui tem a tradução que é a NVI? Não? Mais alguém aqui? Quem tem NVI? Muito bem. Essa tradução aqui, gente, a NVI, ela é talvez a mais simples para o entendimento, né? Uma linguagem mais, não é popular, mas é uma linguagem mais acessível, uma linguagem, digamos que já interpretada do texto original. É mais ou menos isso. Geralmente eu uso a Almeida Revista e Corrigida, que é muito parecido com os manuscritos originais. Entretanto, alguns textos eles ficam, não é de difícil acesso, mas você precisa fazer um pouco de esforço para entender, né, toda a mensagem, entender mais ou menos tudo que o Senhor está dizendo. E a NVI ela é mais facilitada. A que eu uso geralmente é essa aqui. Então nós vamos ler nessa e vamos ler um pouquinho na outra, pode ser? Vamos fazer esse estudo nessa noite. Romanos 12, 3, quem achou diz amém. Quem não achou diz amém também, porque está aqui, né? Aleluia. Vamos lá então, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos ver na NVI se muda um pouquinho. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente. Vocês viram que na outra tradução, moderadamente, estava como equilibradamente, de maneira moderada, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos assentarmos como igreja para ouvirmos a Tua voz, recebermos a Tua instrução. Fala conosco, Senhor. Nós somos todos nós, ovelhas do Teu aprisco. Queremos ser alimentados por Ti e recebermos de Ti a direção. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito e por tudo que o Senhor ainda fará. A Ti, Deus, nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Avião partindo aí, aleluia. Vamos junto, glória a Deus. Estamos na próxima. O pessoal da internet fica viajando, né? Você não sabe, tem que vir na igreja para saber o que está rolando. Gente, a vida com Deus é uma vida em que algumas coisas nós vamos descobrindo na maneira que nós vamos caminhando com o Senhor. A revelação de Deus, ela é progressiva. O que isso significa? Parte do que você compreende hoje, do que eu compreendo hoje sobre Deus e as coisas de Deus, a tendência natural é que o que eu conheço hoje seja acrescido de mais revelação e de mais entendimento na medida que eu vou me aproximando do Senhor. Na medida que eu vou aprofundando a minha relação com Deus, a tendência natural de uma vida sadia, de comunhão com Cristo, é que a revelação, o entendimento que eu tenho também vá sendo acrescido. Na Bíblia nós vamos ver várias situações que comprovam essa tese, essa teoria e para mim essa afirmação de que a revelação é progressiva. Nós vamos vendo
de uma maneira hoje, daqui a pouco vamos vendo um pouquinho mais, e daqui a pouco de uma maneira mais ampla, até que um dia nós vamos ver de maneira plena as coisas como elas realmente são. A palavra de Deus diz que hoje nós vemos o Senhor, as coisas de Deus, como por um reflexo em um espelho embaçado. Você já saiu do banho num dia em que o banheiro está naquele vapor total? E aí você vai no espelho, e quando chega no espelho, você sabe que a imagem refletida ali é a sua imagem. Entretanto, não tem detalhes, não tem aquela visão clara, porque aquelas gotículas, aquela película de água no espelho embaça a sua visão, não permite com que você veja claramente. E a Bíblia vai fazer uma analogia, uma comparação com a nossa visão do mundo espiritual, com a nossa visão sobre Jesus, com a nossa visão sobre as coisas de Deus. E quando eu falo em visão, não é visão com os olhos, é visão com o entendimento. É o que nós entendemos das coisas de Deus. Então essa palavra está dizendo que hoje nós conhecemos Deus e as suas coisas, e as coisas de Jesus, o mundo espiritual, a nossa vida cristã, a nossa relação com Deus. Hoje nós vemos tudo isso como em um reflexo, em um espelho embaçado. Mas, diz a palavra, chegará o dia, ou seja, progredindo, vai chegar um dia em que nós o veremos. Nós veremos a Deus, nós veremos a Jesus, nós veremos o mundo espiritual plenamente, assim como nós somos por Ele plenamente conhecidos. Então, à medida que eu vou progredindo na minha fé, eu vou entendendo e tendo a minha visão cada vez mais clara do que Deus tem para a minha vida, dos propósitos do Senhor para comigo, do que Deus tem para a minha casa, do que Deus espera da minha família. Tudo isso vai começando a clarear à medida que eu vou progredindo na fé. E aqui, gente, eu quero fazer a primeira ressalva, a primeira inflexão dessa mensagem, porque muitas vezes no momento que parece de dificuldade, de esquecimento da parte de Deus para conosco, de problemas que invadem a nossa vida, de dores que são causadas às vezes pela nossa incapacidade de enxergar bem, de interpretar o que está acontecendo, nesses momentos caóticos, muitas vezes, para nós, a solução é regredir. A solução parece voltar atrás, é deixar aquilo que já conquistamos na nossa relação com Deus em stand-by. Começamos a vir à igreja, começamos a seguir ao Senhor, começamos a viver uma vida com Deus, e em alguns momentos a rotina começa a ficar tortuosa, turbulenta, nebulosa, nefasta. E aí, no meio desse caos, a mente humana diz: larga isso. A mente natural diz: para com isso, você se meteu com esse negócio de igreja, buscar a presença de Deus, olha, está pesado demais, sai disso aí. E isso, gente, é uma estratégia rotineira do inimigo. O inimigo das nossas almas sabe que não pode derrotar a Deus, que não pode tirar das mãos de Deus as nossas promessas, que não pode mudar a nossa história uma vez que nós decidimos andar com Cristo. Quem anda com Jesus é mais do que vencedor. Essa batalha que você está passando, essa quebradeira de coisas na sua casa, essa luta na vida financeira, essas dores pelo corpo, essa falta de sono com a preocupação com as coisas do futuro, essa ansiedade que você está passando, tudo isso que parece irreversível, eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia chama isso de leve e momentânea tribulação. Parece que é o fim, aí Deus olha lá de cima e diz: não está tão pesado. É mais ou menos assim, é o Davi quando sai correndo, tropeça, cai, e você olha e diz: meu Deus, morreu, porque está num desespero. E aí você chega perto, quando chega perto ele já dá uma diminuidinha no tom, já dá aquela segurada, aí você não está tão grave. E o que é essa diminuidinha no tom? É o papai chegou, entendeu?
E quando o pai chega, aí ele espera uma ação do pai, e o pai tem um remédio. E qual é a ação milagrosa de todo pai, de toda mãe que se preze, que é só fazer que passa toda a dor do mundo? Dá um beijinho. Acabou, deu um beijinho, acabou a dor. Se levanta e sai correndo. A nossa relação com Deus, gente, é mais ou menos assim. Nós aqui embaixo, na prova que estamos passando, a gente diz: meu Deus, Senhor, eu vou me acabar. Senhor, acabou tudo. Meu Deus, Senhor, eu não aguento mais um passo. E Deus, como o Pai, olha lá de cima e diz: aguenta assim, mais um passinho, vamos embora. Aí a gente diz: Senhor, se não for tu, Senhor. Ele diz: sempre fui eu. Como agora se não for tu? Não, sempre fui eu. E Deus, olhando lá de cima na sua ótica, Ele nos conhece, não é por reflexo num espelho embaçado. O texto diz que Ele nos conhece como? Plenamente. E porque nos conhece plenamente, Ele não acha que a gente consegue. Deus não acha que você vai vencer. Deus não acha que você pode suportar. Quando Ele diz que você pode, é porque Ele já te habilitou para vencer aquele desafio. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre coisas que vão acontecendo na nossa vida e que às vezes a gente fica estagnado, não avança para o próximo nível, para a próxima fase, porque temos reações antagônicas ao que a Bíblia manda a gente ter. Uma reação natural de quem está em uma grande prova é tentar retroagir, tentar se esconder, tentar se isolar, tentar de alguma maneira sair do meio daquele furacão. É natural, é humano, mas não é uma verdade para uma atitude bíblica. E aqui eu quero te fazer um convite hoje, porque hoje o dia começou muito diferente, muito doido, e aconteceram coisas muito lindas, que eu fico pensando: meu Deus, que loucura é esse negócio de evangelho. Hoje pela manhã eu fui fazer um atendimento e fiz um casamento, ou melhor, refiz uma cerimônia de casamento, de um casal que já está casado há 42 anos, e eles estavam em crise, eles estavam em pé de guerra, e eles estavam num caos. E o Senhor disse: olha, não é demônio, não é mundo espiritual, não, eles só precisam se relembrar de quem eu sou, de como eu sempre fui com eles até esse dia, e de que eles tenham certeza de que eu, que fiz tudo lá atrás, continuo fazendo hoje e não vou abandoná-los no futuro. Então, gente, foi uma cena linda, foi impactante. Foram dois senhores, pessoas com uma vida linda, com filhos criados, com netos sentados diante de mim, e eu com a aliança na mão, refazendo um casamento, uma coisa de doido, e os dois chorando, e no final fazendo os votos e dizendo: olha, é até que a morte separe. Que lindo é isso. E eu saí de lá e o meu coração incendiado, eu dizendo: meu Deus, o evangelho é muita loucura, gente, porque eu vim aqui para expulsar demônio, eu vim para a guerra com a faca nos dentes. E cheguei lá, o Senhor disse: não é nada disso. O que eles precisam é um banho do meu amor. Então eu quero hoje te desafiar a aceitar um convite do Senhor. E qual é o convite? É reagir de acordo com a vontade de Deus, que está na sua palavra. Porque, gente, nós temos uma muleta, e sabe qual é a nossa muleta? É que quando o bicho pega, nós voltamos um passinho atrás e a gente diz: é porque eu sou assim, eu reajo assim porque eu sou assim, eu reajo assim porque é o meu temperamento, eu reajo assim porque é o meu filho. Gente, tem doideira para tudo, e a gente fica desse jeito, pensando que eu sou assim. E o desafio agora é exatamente esse. Eu vou falar para você sobre 3 verdades bíblicas sobre a minha e a sua vida, e o desafio para todos nós é: Senhor, eu vou começar a reagir de acordo com as tuas verdades e não mais com a minha mente humana, pequena, tacanha. Vamos fazer esse voto com Deus? Amém? Em nome de Jesus? Então vamos lá.
A primeira verdade de Deus sobre nós e que vai nos ajudar a reagir de maneira adequada diante dos desafios é que no olho do furacão, quando a coisa começa a apertar, a tendência natural não é botar a culpa em Deus no primeiro momento. Quando a batata aperta, quando começa a assar, quando a coisa fica difícil, a temperatura sobe, quando a crise aumenta, a tendência natural por não conseguirmos avançar não é lançada sobre Deus. No primeiro momento nós lançamos sobre nós. Eu não consigo. Segunda-feira eu tive uma experiência no esporte que foi reveladora. Eu estava jogando e quando nós começamos a jogar, nós jogamos pádel em dupla, é uma espécie de tênis. E quando nós começamos a jogar, tinha um argentino e um brasileiro jogando contra a gente. E esse argentino nós nunca tínhamos visto na vida. E aí o meu companheiro disse: olha, ele é canhoto. E eu falei: ué, canhoto? Difícil jogar com canhoto. E aí ele disse: olha, não bota a bola nele, porque senão ele vai arrebentar com a gente. E eu pensei: meu Deus, esse cara é um ninja. E o jogo começou e eu e ele começamos a jogar a bola no outro componente do outro time. E gente, nós perdemos de maneira vexatória. Eu nunca apanhei tanto, tomei tanta bolada na minha vida. Eu errava tudo, a raquete caía da mão, rodava, eu errei tudo que eu podia errar na minha vida, parecia um doido. E assim, eu não sei você, mas eu não gosto muito assim de... não sei como achar um termo. Então, eu acho que ninguém gosta de perder, né? Eu, na verdade, nem ligo, eu vou lá só para participar. Essa é a verdade. Irmão, a minha vontade era comer a raquete, meu Deus, eu digo, que isso? Eu desaprendi tudo. E aí, quando o tempo estava acabando, assim, faltavam uns 15 minutos, fiquei pensando: meu Deus, que tragédia, Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí Deus disse assim: tu está com medo? Você está perdendo o jogo, não é porque eles são bons, é porque você está com medo. E quando Deus falou isso, acendeu o meu brilho. Eu digo: não, Senhor, medo não. Que? Eu só sou ruim, medo não. E Deus disse assim: experimenta botar a bola no gigante. Experimenta botar a bola no outro menino que até agora vocês só jogaram no outro. Experimenta. E a primeira bola que veio em mim, eu fiz assim, joguei uma bola fácil, simples. E de repente, aquele gigante que eu construí na minha mente, eu descobri que simplesmente ele não sabia bater na bola por cima. Parecia uma criança. E quando ele errou a primeira, e errou a segunda, e errou a terceira, eu digo: meu Deus! 1h30 apanhando de alguém que não sabe jogar. Você está dando risada, mas talvez em algum momento da vida você já descobriu que aquilo que você achava que era impossível, porque era um gigante, não era tão grande assim. E o que nos leva a esse lugar de paralisia? Medo. E por que temos medo? Medo, gente, não é um sentimento. Medo não é uma percepção. Medo, segundo a palavra de Deus, é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, diz a palavra, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. O espírito que habita em nós não é um espírito medroso, mas é um espírito de coragem, de valentia, para a guerra, para avançar, para vencer. A pergunta é: vamos ganhar sempre? Não. A pergunta é: tudo que a gente vai fazer vai dar certo? Não. Talvez se botássemos em uma balança tudo que a gente fez que deu certo e tudo que a gente fez que deu errado, talvez o volume das coisas que deram errado sejam maiores. Mas ainda quando está dando errado, o espírito que vamos ter não é um espírito de descrença, não é um espírito de retrocesso e de paralisia. O Espírito de Deus em mim e em você produz em nós ousadia, coragem.
estou te dizendo isso porque aqui está o primeiro desafio. Como a Bíblia manda nós reagirmos diante dos desafios da vida. Não é para ser um doido saindo de peito aberto dizendo, deixa comigo, deixa comigo. Não é para não ter consciência das dificuldades, não é para ser um alienado, não é para ser um religioso doido dizendo, agora eu estou em Deus e deixa comigo, o mundo vai se curvar. Não é isso. Existem coisas que nós não vamos ganhar na coragem, é no preparo, é na capacidade intelectual, é no estudo, é uma trajetória inteira se preparando para aquele dia. Então nós não estamos aqui fazendo apologia apenas a uma fé desvairada, não é isso. Mas nós estamos falando em como reagir de maneira bíblica diante dos desafios que a vida nos impõe. A primeira reação, e uma galera levantou a mão e disse que ia fazer, né? Bom, essa é a hora. Diante de um grande desafio, diante de algo que está te incomodando, diante de uma situação que você não está conseguindo avançar, diante disso, o Senhor te convida para reagir com coragem. Não importa qual é o desafio que você está enfrentando hoje, que você vai enfrentar amanhã ou durante esse final de semana, não importa se é de ordem financeira, ordem psicológica, ordem emocional, se é com a sua família ou lá no seu trabalho, se é com o seu ministério, com os dons que o Senhor te deu, se é no núcleo mais íntimo, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, não importa. Diante desse desafio, Deus espera que eu e você nos posicionemos com coragem. Eu gosto do termo bíblico para esse mesmo texto no espanhol. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, e no espanhol a palavra é valentia. Valentia é mais do que coragem, porque o corajoso às vezes ele tem coragem para realizar, mas ele não tem a habilidade para fazer. E o valente não, o valente é aquele que além de ter coragem, ele tem a habilidade para derrotar aquele gigante, para vencer aquela prova, para ir para cima daquele desafio. Então, em nome de Jesus, 2024 vai ficar marcado na minha e na sua vida por um avanço sobrenatural. Esse segundo semestre vai fazer a gente avançar como que em 5 anos, como que em 6 anos. Em 6 meses nós vamos viver coisas extraordinárias, e vai acontecer porque nós seremos um povo valente, em nome de Jesus. Inimigos da coragem. Coisas que minam a nossa valentia. A primeira delas é insucessos do passado. Quando você nunca enfrentou um desafio, quando você nunca prestou uma prova, quando você nunca realizou uma tarefa, no primeiro momento, para quem está emocionalmente bem equilibrado, para quem está no controle das suas faculdades mentais, a tendência é que você olhe e diga, vou fazer. Agora, quando você já tem uma experiência negativa naquela área, se torna mais difícil ser corajoso. E isso vai minando a nossa valentia e a nossa coragem, se os insucessos foram recorrentes. Sempre namorei, sempre deu errado. Sempre trabalhei, sempre fui despedido. Sempre tentei vir para a igreja e sempre alguém me machucou. Eu sempre tentei servir e no final acabava sendo achincalhado. Eu sempre prestei os concursos, mas eu nunca passo. Sempre tentei. Não foi por falta de tentativa, mas dava errado. Aí o Senhor, na sua palavra diz, no dia mau, considere, pondere, avalie. Me lembro do dia em que eu fui fazer o meu primeiro vestibular. Até prestar o primeiro vestibular, a minha vida era como se fosse uma Disneylândia. Meu pai tinha um empreendimento, nós vivíamos uma vida financeira que com a minha idade eu tinha tudo que eu precisava. Eu vivia no mundo esportivo, então vivia rodando pelos lugares, viajando. Por conta do meu rendimento esportivo, eu não ia muito para a escola. Olha aí, a vida de sucesso.
porque estava sempre viajando. Aparecia na época de provas, os professores ainda diziam: chegou o nosso atleta. E eu, vai reprovar por falta. O professor dava um trabalho, me ajudava. Eu digo: meu Deus, isso aqui é a vida que eu pedi para Deus. Até que surgiu o vestibular. Eu me lembro que eu estava jogando um torneio, um campeonato. E quando eu cheguei em casa feliz com o troféu, eu falei: pai, olha aqui, ganhamos. E meu pai falou: não é amanhã a tua prova do vestibular? E isso era 7, 8 horas da noite, de domingo. Eu falei: é, pai. E ele falou: onde é que é a tua prova? Tu sabe onde é que é a tua sala? Eu falei: não. Tu sabe em qual bloco? Eu falei: não. Aí ele me botou no carro, tomamos um banho e a gente foi lá para descobrir onde é que era. Aí eu fui para a prova no outro dia. E eu pensei: sempre deu certo? Eu sempre dei o meu jeitinho. Nunca reprovei, agora vai de novo. E aí a minha prova, quando eu abri, estava escrito tudo em javanês. Simplesmente eu não entendia nada. Eu digo: o que é isso, gente? Eu nunca ouvi esses termos na escola, o que é isso? E aí eu comecei a sentir. Sabe aquela situação em que você não quer passar, mas já não tem como fugir? Sabe aquele vexame que não tem mais para onde você correr? Tipo assim, uma hora a conta chega? A minha conta estava chegando naquele dia. E aí eu vi um saindo correndo, o outro saindo. Eu digo: meu Deus, o pessoal já acabou, o que é isso? E eu tentando fazer, eu tentei todas as fórmulas possíveis. Tentei o matemático Oswaldo de Souza com as probabilidades, jogava moeda, xizinho e tal. E no final veio o resultado. E o resultado qual foi? Reprovado. Quando eu reprovei, veio o senso da consciência da realidade. E aí eu pensei: poxa, eu não consegui. E naquele dia, vendo os meus amigos festejando na frente da faculdade, porque na época tinha algo muito doido, que era um placar que se colocava e você ia lá e o nome dos aprovados estavam lá, e uma festa acontecia publicamente, e os meus amigos festejando, e eu dizendo: meu Deus, eles estão indo embora, eu vou ficar. E nesse dia eu voltei para casa, e durante o caminho o meu pensamento era: eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu não consigo. A frase era: eu sou uma mentira. E esse pensamento entrou fundo na minha alma, ao ponto de eu pensar: olha, eu não vou mais estudar. Chega, não, isso não é para mim. Quando cheguei em casa, meu pai me deu uma palavra dizendo: não, você não tem falta de capacidade. O que aconteceu com você é simplesmente que você não se preparou. E essa palavra me trouxe para a realidade e me encorajou. E o meu pai disse: a partir de agora, você vai se dedicar a isso. Você vai entrar num cursinho e vai estudar. O meu amor pela literatura, o meu amor pela palavra, o meu amor por estudar, nasceu de uma grande frustração. E naquele dia, o meu pai injetou em mim o Espírito que está em Deus, que não te joga para baixo, que não te derruba, mas que te impulsiona para viver os sonhos de Deus. Não importa quantas vezes deu errado, com Jesus vai começar a dar certo. Em Deus a porta vai se abrir, em Deus você vai passar, em Deus você vai engravidar, em Deus vai dar certo. E o diabo que se vire, porque não tem jeito, não tem nada que se possa contra a palavra de Deus. Então o primeiro momento, gente, é diante de um grande desafio, reagir com ousadia. Não é para retroceder, não é para dizer eu não vou mais, não é para dizer eu vou largar tudo, não. Eu vou de novo. A Bíblia conta a história do dia em que Jesus chega na praia e encontra Pedro frustrado. Ele tinha pescado uma noite inteira, você sabe, não tinha pego nada, e ele estava ali lavando as redes. E aí vem Jesus. Jesus vem olhando o barco de Pedro, vazio. Jesus é o rei da glória, já sabia tudo o que tinha acontecido, e Jesus se aproxima, não é para jogar para baixo. Você, quando vem para a igreja, você se aproxima de Jesus. Jesus não quer te jogar para baixo, Ele quer te colocar no lugar que Ele tem para a tua vida, não como cauda, mas como cabeça, diz a palavra. Então bota isso na tua mente, cada vez que você se arruma e vem para a igreja, Jesus tem um plano de te colocar em um lugar mais elevado.
Jesus tem um plano de te abraçar e te colocar num lugar mais seguro. E se você estiver machucado, machucada, no chão, caído ou caída, Ele tem aquele beijinho que quando te dá, a dor vai embora. Esse Jesus, nesse dia, estava passando na praia. E Pedro, vindo de uma jornada com o barco vazio. Ele era dono de uma cooperativa de pesca. Não era só ele. O resultado da pesca dele abençoava famílias. Não era só, olha, é a minha conta que vai atrasar, não. O mau rendimento dele prejudicava uma classe inteira de pessoas. Olha a responsabilidade dele. Imagina a cabeça desse homem vindo de uma pesca com o barco vazio. E aí vem Jesus pela praia. E o texto diz que Pedro estava lavando as redes. Enquanto ele lavava as redes, Jesus vinha pelo caminho. Ele lavava as redes, então, enquanto ele lava as redes de uma pescaria frustrada, ele estava dando tempo para que Jesus chegasse e mudasse a sua história. O que ele poderia ter feito se não tivesse valentia? Que valentia em lavar uma rede? Que coragem tem em lavar uma rede? A coragem em lavar uma rede está porque quem lava uma rede está dizendo: hoje deu errado, mas amanhã eu vou de novo. Hoje a porta não se abriu, mas amanhã eu vou bater de novo. Hoje eu não fui aprovado, mas amanhã eu vou fazer o teste de novo. Hoje não deu certo, mas eu não vou parar de tentar, porque o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Então Jesus, olhando assim, disse: corajoso, deu tudo errado e ele vai de novo. É o que o Senhor faz comigo e com você. Quando olha e vê uma crise, quando olha e vê as dificuldades que a gente passa, mas no outro dia, quando chega a hora de vir, se arruma e diz: eu vou de novo. Está um caos, está não sei o que, está tudo para fechar, mas aí você olha e diz: não, vou me levantar e vou trabalhar de novo, vamos embora. Meu Deus, o ambiente é ácido, aquele lugar só te faz mal, mas é de lá que vem o teu sustento, e você olha e diz: eu não vou parar, eu vou de novo. A Bíblia diz que a vereda, o caminho do justo, é como a luz do dia, é como a luz do sol. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o nascer do sol. O nascer do sol, gente, é uma coisa espetacular, é tremendo. Mas é mais espetacular quando ele chega ali perto das 8 horas da manhã, que ele sobe uns 10 graus e de repente ele se esconde na água. Você já viu? Que lindo que é? Alguém já viu isso? Alguém já teve essa oportunidade de ver o sol nascer e de repente do nada ele se esconder? Alguém já viu? Nunca haverá. Nunca ninguém vai ver isso. E por isso a palavra de Deus diz: o teu caminho é como a luz do sol, que começa a brilhar e nunca mais retrocede. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Começou a clarear, meu irmão, já era. Vai ter uma nuvenzinha, vai ter um pouquinho de frio, vai ter ondulações, mas nunca mais será trevas em nome de Jesus. A tua vida está na luz e já era. Então o Senhor olha para mim e para você e diz: meu filho, a única coisa que eu quero de você é que enquanto o barco não estiver cheio, você não pare de lavar as redes. Porque enquanto Pedro lavava as redes, dava tempo para que Jesus viesse e transformasse a sua história. E isso é valentia. O mundo diz que as estrelas, as pessoas que estão em evidência são os que estão na mídia. São aqueles que influenciam as pessoas pelo que produzem na internet, nos meios de comunicação. São os influenciadores, os famosos. São as estrelas do nosso tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejamos filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros, que vamos resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós vamos brilhar como astros, como estrelas no universo. Sabe o que Deus está dizendo? Gente que todo dia se levanta, lava a rede, se levanta, vai para o trabalho, se levanta, vem para a igreja, se levanta, vai atrás dos filhos, se levanta e faz o que Deus colocou nas suas mãos, sem desistir. Para Deus nós somos as estrelas do universo, diz a palavra.
Você que não desiste, você que segue fazendo o que Deus mandou, você que segue nessa luta e nessa batalha diária, Deus olha para você e diz: você vai resplandecer como uma estrela nesse céu. A luz do Senhor pegando sobre você vai começar a brilhar, não tem jeito. E o que o Senhor espera? Por favor, não medo. Por favor, não retrocesso. O Senhor só espera de mim e de você um coração que diz: Senhor, eu sei aqui dentro que já deu errado muitas vezes, mas a tua palavra diz que uma hora vai dar certo. E como eu não sei que hora é, eu vou seguir tentando até que o de repente aconteça. 2024 está chegando na metade. Muita coisa que você planejou talvez ainda não aconteceu. Muitos projetos que você tinha iniciado lá no começo, de repente ficaram pelo meio do caminho. Coisas nos surpreendem. Agora não dá para voltar lá em janeiro, no dia 31 de dezembro e recomeçar, não dá. Mas dá para começar agora. Dá para retomar hoje. Dá para botar o carro, a vida no prumo hoje. Dá para daqui para o final do ano fazer muita coisa. Não é recuperar o tempo perdido, mas parar de perder o tempo com coragem. Deus vai te colocar em lugares excelentes. E o lugar excelente que Deus tem, gente, não é um lugar alto para os homens. O lugar excelente para Deus é um lugar de paz. Gente valente é gente que no final encontra paz. Sabe qual é o grande mérito de quem ganha uma corrida, de quem vence uma batalha? Não são os despojos em si. Quando o povo de Israel saía para a batalha, quando tinha que enfrentar os seus inimigos, quando dizimava exércitos inimigos, quando isso acontecia, sabe qual era o grande prêmio? Não eram os despojos. Quando eles venciam os seus adversários, o grande prêmio é que eles encontravam um tempo de paz, porque os inimigos tinham sido derrotados. Em nome de Jesus, você vai derrubar os seus gigantes com ousadia, com coragem, e você vai encontrar um tempo de paz na tua casa, na tua mente, dentro do teu coração. Ousadia, coragem e paz em nome de Jesus. Segundo, uma das coisas que acontece muito e que é também para nós um grande desafio, às vezes nós nem percebemos que estamos fazendo o que estamos fazendo, que estamos reagindo dessa maneira. Quando a gente passa por um período que muitas vezes as coisas deram erradas, nós colocamos um limite para aquilo que nós pensamos que podemos fazer. Quando você vive muitos relacionamentos que deram errados, você coloca uma barreira, uma placa, um filtro. E por mais que a sua mente deseja viver um relacionamento saudável, em paz, abençoado, as marcas daqueles maus relacionamentos parece que te impedem de crer que depois dessa barreira de luta vai ter um lugar de paz. Particularmente eu e a Grazi vivemos esse desafio lá no início do nosso casamento, há 10 anos atrás. Tudo de brincadeira, eu sei a data. 16? Claro, sabia. Então, só que antes disso nós vivemos um período de namoro, de noivado. E aí nós vamos passar da casa dos 20 anos juntos. Ó, viu? 22. Eu ia dizer, ela interrompeu. E qual era o desafio desse início? O problema estava em mim, que já tinha vivido vários relacionamentos e relacionamentos ruins. Relacionamentos que, se botasse tudo dentro de um saco, não saía nada de bom, uma tragédia. E quando eu conheci a Grazi, eu já estava começando no Evangelho, conhecendo as coisas de Deus. Mas lembra que a gente falou que a visão, a revelação, ela é gradativa, ela é progressiva. À medida que você vai andando com Deus, você vai vendo cada vez mais claro. No começo eu não enxergava muito bem, então nós passamos por muitas dificuldades da minha parte. Porque de tanto ter experimentado
relacionamentos ruins, abusivos, traições, coisas que destroem o relacionamento e a confiança, eu já vinha com umas 5 pedras nas mãos, para não sofrer, para não passar por aquilo de novo. De uma certa maneira eu coloquei um limite, uma barreira. Ou seja, se der certo deu, mas se der errado eu já descontei toda a minha raiva. E meu irmão, eu quase perdi a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos de maneira profética. E tudo isso por conta do medo e por conta de colocar em alta as vivências negativas do passado que limitavam a minha esperança de ter um novo começo. Deixa eu declarar algo profético sobre a sua vida. Nenhum trauma que você viveu podem paralisar o recomeço de Deus em qualquer área da tua história. Deus tem poder para te levar a um novo recomeço e o final será abençoado para a glória de Deus. Recomeçar precisa do primeiro ponto, que é coragem, e precisa do segundo ponto, que é humildade. Você não vai ver um soberbo recomeçando, porque o soberbo, quando cai, quando a coisa dá errada, o que vem no coração dele é que a culpa era dos outros. Não deu certo por causa dela, não deu certo por causa dele, não deu certo, olha, a empresa fechou por causa deles, olha, as pessoas não vieram por causa, está sempre transferindo. O arrogante, o orgulhoso não consegue recomeçar. Então recomeçar precisa de 2 pressupostos. O primeiro é coragem. Coragem, porque recomeçar você sabe que não é fácil. Porque às vezes era uma trajetória grande, muito tempo, investimentos, e de repente perde aquilo se desfaz. Ter que recomeçar precisa de muita coragem. Mas além da coragem, para equalizar essa balança do recomeço, é necessário ter humildade. E humildade em que ponto? Humildade no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Humildade, gente, não é simplicidade. Simplicidade tem a ver com o natural, com o comum. E tem gente que é comum, que é natural, que não tem muito conhecimento, que não é especialista em nenhuma área, que é um generalista. E essas pessoas, apesar de serem simples, não são humildes. Não sei você, mas eu já tive o desprazer de conhecer gente que tropeça no que faz, mas a sua arrogância não lhe permite reconhecer que o que está fazendo não está tão bom, que poderia melhorar, que poderia recomeçar. Então, humildade não é simplicidade. Humildade tem a ver com reconhecer quem você é e entender quem Deus pode te tornar. O soberbo não deixa Deus lhe transformar. O soberbo diz: eu sou assim. Senhor, mexe em tudo aí. Oração do soberbo, casal soberbo, um soberbo, marido soberbo orando: Senhor, muda ela. Muda ela, Senhor, meu Deus do céu, essa mulher, Senhor, muda ela, se tu muda ela, Senhor. E Deus olhando lá de cima, dizendo: tira essa tua máscara, para com isso, eu te conheço. Qual é a oração que o Senhor espera? Senhor, me muda, Senhor. Senhor, muda o meu coração, Senhor. Eu fico nervoso por essas coisas. Hoje esse casal me deu uma aula. Depois que aconteceu tudo, aquele mover, aquela choradeira, o marido começou a dizer: bispo, eu sou todo errado, bispo. Um velhinho, dizendo: olha, eu sou nervoso. A última palavra tem que ser a minha. Eu não sei porque que eu faço isso. E eu aqui dentro pensando: você é soberba, meu senhor? Mas pela idade eu não podia falar, né? E aí ele disse: eu acho que eu sou meio orgulhoso. Eu digo: eita Deus!
E na verdade é isso. Deus quer nos fazer recomeçar. Se tem uma área que estava estagnada, meu irmão, é nessa área aí que Deus quer hoje quebrar essa corrente, essa limitação e te fazer voar nessa área. E para isso Ele está dizendo, olha, coragem, vamos lá, vamos com coragem, vamos com ousadia. Quando se levantar um gigante, não vamos ficar travado com medo, esperando tomar bolada, vamos embora, vamos para cima. Vamos cair, mas vamos cair de pé. Cair de pé com dignidade, porque quem perde de pé está pronto para a próxima. Quem não conseguiu concluir o que estava fazendo, mas está com a sua dignidade preservada, consegue retomar o processo. E segundo, humildade para recomeçar. A Bíblia vai contar a história de uma mulher, de Ruth. E essa mulher, ela teve uma trajetória extraordinária. Tanto é que ela tem um livro na Bíblia com o seu nome. Os feitos dessa mulher são extraordinários. E você vai ver o livro, você vai dizer, essa história não parece algo tão extraordinário para estar no cânon bíblico. Essa história não tem um milagre poderoso que ela orou e de repente algo sobrenatural aconteceu. Não tem nada de sobrenatural no livro de Ruth. Nada. É uma história, você vai ler, parece um romance. Não tem nada que você bota os olhos e diz, meu Deus, olha o que Deus fez. Não, nada. É só Deus contando a história de uma mulher, Noemi, que tinha os seus filhos. Noemi foi com seu esposo para uma cidade, para uma terra em Moabe, e lá ficou por 10 anos até que o seu marido faleceu, até que os seus filhos faleceram. Uma fome invadiu a cidade. Agora essa mulher está sem o marido, sem os 2 filhos e com as 2 noras. Ela começa a ver aquela fome na terra e ela diz, olha, meninas, voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos, vocês foram boas noras, vocês ficaram aqui comigo até agora, mas assim eu vou voltar para a minha terra. E ela abençoa as meninas e diz, voltem para a casa dos seus pais, e que vocês encontrem maridos que abençoem vocês, assim como vocês foram abençoadas tratando os meus filhos. Ou seja, a história acabou, vamos recomeçar, vocês estão liberadas. E aí uma delas, Orfa, começa a falar com elas e vai embora, retoma a sua vida. E aí Ruth vai dizer, eu não vou embora. Ruth vai dizer, olha, aonde tu fores, ela dizendo para a sogra, aonde tu fores, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo. Aonde tu descansares, eu descansarei. E o teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morreres, é nessa terra que eu vou também repousar. Essa menina perdeu o seu marido, não tinha mais uma referência na sua casa, tinha saído de casa e agora para voltaria como uma viúva e estaria liberada para recomeçar a vida. E ela decide, por honra, recomeçar a sua vida com a sua sogra. Ela decide recomeçar a sua história com alguém que foi uma referência para ela, de batalha, de luta, de constância. Ela diz, olha, eu quero recomeçar, mas aí ela aplica um princípio lindo. Ela podia recomeçar sozinha, mas ela decide recomeçar com alguém, porque é melhor serem 2 do que 1, porque a paga do trabalho de 2 é melhor que 1, porque se um cair o outro levanta, em 2 fica mais fácil, 1 pode ir mais rápido, mas 2 chegam mais longe. E ela decide, eu vou recomeçar esse negócio, mas não vou recomeçar sozinho, eu vou contigo, minha sogra. E elas voltam, e quando chegam em Israel, quando chegam em Jerusalém, quando chegam na sua terra, ela era de Belém, quando chega lá, naquele lugar, está começando a colheita. Olha que coisa extraordinária, elas não fazem ideia, mas vão recomeçar voltando para o ponto de origem, vão recomeçar voltando para casa. E quando chegam naquele lugar, o período não era de fome, como elas estavam lá, o período agora é de colheita. O prêmio para quem é humilde, para recomeçar,
é que você começa imediatamente a entrar num tempo de colheita. Se tem algo na sua vida que você está para recomeçar, ei, recomeça logo, porque tem uma colheita abundante te esperando. E assim, não se esqueça dos irmãos, né? Aleluia. Vai colher, tem um monte de irmãozinho aí, né? E aí elas chegam naquela terra. Quando elas chegam, a cidade começa a dizer: olha, Noemi voltou. E ela começou a dizer: não me chamem mais Noemi, porque Noemi significava abençoada, agraciada, feliz. E ela volta agora sozinha e ela diz: meu nome agora é Mara, que é esquecida, que é envergonhada, que é entristecida. A sogra está vivendo o seu luto, a sogra está vivendo aquela coisa terrível, mas Ruth está com ela. E agora a sogra vai dizer: entre num lugar, vá colher, vá trabalhar, vá para esse lugar. E ela vai e começa a recolher aquilo que cai da colheita. Existia uma regra em Israel que não se poderia colher tudo, que algumas partes da colheita, dos frutos, dos grãos, tinha que ser deixado no meio do caminho, para que os estrangeiros, os pobres e os famintos pudessem se alimentar, porque Deus nunca quis que houvessem pobres sobre a terra. Sabe o que a gente faz quando pega o nosso recurso e uma parte traz para a igreja, e a igreja investe nas obras sociais? A gente está deixando colheita pelo caminho. A gente está dizendo: olha, por onde nós passarmos, nós não vamos ser como gervões, que comem tudo, acabam com as folhas, comem até os galhos. Não, nós vamos ser um povo que vai colher, mas parte da nossa colheita vai abençoar a gente por onde a gente passar. E ela vai estar trabalhando ali, e de repente a sua sogra sabe que ela foi trabalhar nas terras de Boaz, nas terras de um homem que fazia parte da sua história, da família, que poderia ser o remidor de Ruth. Então a sogra dá uma instrução e diz: olha, bote uma boa roupa, tome um banho, e quando ele for deitar, você vai se deitar nos seus pés, que significa, era um sinal no povo de Israel, naquela cultura, era o sinal de alguém pedir a remissão, alguém que estava longe, alguém que estava endividado, pedir a ajuda daquela pessoa que tinha uma ligação de sangue, uma ligação de família, que pudesse pagar aquela dívida, quitar aquela dívida. Então Ruth recebe a instrução. Perceba, se ela estivesse sozinha, ela estaria apenas no meio da colheita, se alimentando das migalhas. Mas porque ela decidiu recomeçar, honrando quem caminhava com ela, agora ela não está apenas no meio do caminho vivendo de migalhas. Agora ela está prestes a se transformar em uma mulher que vai entrar não apenas para a história de Israel, mas para a história do povo de Deus no mundo. E por quê? Porque ela tinha alguém sobre a vida dela que lhe dava instrução. Ela vai recomeçar, e vai recomeçar com alguém que é autoridade, e essa autoridade liberou uma instrução. E aí vem de novo a humildade para recomeçar. O soberbo recebe a instrução. A palavra de Deus diz: aquele que tem falta de entendimento, Salomão disse, ele recebe o aviso de que existe um buraco, mas não se desvia, ele cai. O sábio, quando é avisado, ele se desvia e prospera. Essa mulher recebe uma instrução e não diz: não, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Não, na humildade ela faz exatamente o que a sogra disse. Por obedecer a instrução, o texto depois vai dizer que eles se casaram. E sabe quem Ruth se tornou? Na história da família de Ruth, ela vai ter filhos, e nessa linhagem de filhos está nada mais, nada menos do que Jessé, o pai de Davi. Davi é nada mais, nada menos do que o grande rei de Israel. E para não ficar só aí, que já estava bom para Ruth, que veio sem eira e nem beira, Davi vai ser aquele que vai projetar a raiz de Jessé, de Davi, vai surgir lá na frente o nosso Senhor Jesus Cristo.
tá legal recomeçar assim ou não? Eu não sei você, mas eu estou doido para recomeçar as coisinhas que eu parei. Porque Deus está dizendo, o fato só de tu se mover, tu já entra num lugar de colheita. Meu Deus. E aí a gente fica parado dizendo, meu Deus, esse negócio não anda, esse negócio não anda. E Deus dizendo, anda tu, meu filho. Meu Deus, esse negócio não vai, esse negócio não vai. E Deus dizendo, vai tu, querido. Porque se nós nos movermos, nós entramos nesse lugar de colheita. E se tem colheita, tem bênção, nós vamos ser nutridos. E mais, quem andar conosco não vai perecer, também vai entrar nesse lugar de bênção. Que esse mês que está explodindo de novidades seja um mês de recomeços para mim e para a sua vida. Coragem para começar e humildade para levar até o fim. E por fim, para nós terminarmos, às vezes, gente, nós não avançamos, porque diante dos desafios, nós nos esquecemos de que não estamos sós. Diante de um grande desafio, às vezes a gente se esquece de que a gente não está sozinho. Parece um papo de doido, mas quem já pegou uma pedra invisível para jogar em cachorro? Ninguém? Cachorro brabo chegando e fingir que vai pegar uma pedra? Nunca ninguém fez isso? E o cachorro faz o quê? Ele dá aquela paradinha tipo, esse cara é doido? Esse cara é doido, pegou uma pedra? Que pedra que tinha ali? Nada, tinha nada. Mas essa atitude significava o quê? Vou mostrar para ele que assim, se ele vir, eu vou fazer alguma coisa aqui. Não, pode até me morder, mas não vai ser tão fácil. Eu vou tentar pelo menos preservar a minha dignidade. Parece um papo de louco. Porque naquele momento você estava sozinho ou não? Estava. Mas ao fingir que tinha uma pedra, não veio um poder do nada assim? Hã? Até o inimigo olhou e meteu respeito. Tipo, meu Deus, esse cara é perigoso? E nós, gente, não temos uma pedra invisível. Nós temos a rocha eterna. Nós temos o Rei da Glória. Aquele que vai na nossa frente, que jamais perdeu uma batalha. Aquele que disse, aquele que andar após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe por que ele disse siga-me? Porque ele jamais sairá da nossa frente. Ele jamais se deixará entrar em um lugar que você vai entrar e vai entrar sozinho, sem a sua mão poderosa, sem a sua graça poderosa. Se você andar nos propósitos dele, não tem lugar que você se enfie debaixo do propósito do Senhor, que ele não esteja contigo. Não é contigo, é sobre ti e em ti. Quando começar os cachorros a latirem, lembre-se, com você está a rocha eterna. Quando todos duvidarem, e até você, de você mesmo, lembre-se, tem alguém que deu a vida por você, porque sabe o quanto você é valioso e valiosa. Tem alguém que apostou até a última gota de sangue, dizendo, ele vai dar certo, ela vai dar certo. O mundo pode ainda não ver, nós podemos ainda não compreender bem, mas ele está dizendo, todo aquele que vai até ele, de maneira alguma será lançado fora. Essa é a noite, gente, para o Senhor contar para mim e para você quem nós somos nele. Um povo que carrega aqui dentro um espírito que não é de medo, mas de ousadia, de poder e de amor. Um povo que, se tiver humildade, vai recomeçar quantas vezes forem necessárias. Faliu, fechou, deu errado, não deu certo, não importa quantas vezes deram errado. Uma hora, o de repente de Deus virá e vai dar certo para a glória de Deus. E por fim, somos um povo
que às vezes não temos noção do poder dele que está sobre nós. Foi ele quem disse: no meu nome vocês farão as mesmas coisas que eu, e ainda farão obras maiores. A rocha eterna está conosco. Aquele que é chamado como o leão da tribo de Judá vai na nossa frente. Nós não precisamos mais recorrer a pedras invisíveis. Conosco está a rocha eterna. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.